Nós fazemos parte da matéria de Fundamentos de Eletromagnetismo e nós vamos estar apresentando trabalhos sobre campo elétrico induzido. O grupo ele é composto por Heitor Luiz, Kimi Shibuya e eu, Pedro Henrique. Então, vamos lá. Nós vamos então falar sobre o campo elétrico induzido. E então vamos lá, para a gente entender um pouco mais, olha a situação que nós temos aqui. Nós temos nessa figura um ímã gerando um campo magnético para baixo, como vocês podem ver na imagem. Esse campo magnético ele vai ter um valor B0 e uma haste na qual suas extremidades elas vão possuir partículas de massa M e carga Q de forma simétrica, de um lado e do outro. Mas e se nós desligássemos esse campo magnético? O que iria acontecer com essa haste? E aí nós temos algumas hipóteses. Será que ela vai oscilar? Será que ela vai girar? E se ela for girar, qual que é a velocidade que ela vai alcançar após o campo ser desligado? E esse é um exemplo clássico da aplicação do campo elétrico induzido devido à variação do fluxo magnético. Mas esse mistério já vai ser desvendado. Antes da gente entrar com a aplicação teórica, nós vamos ver um pouco sobre a aplicação prática. Uma das mais importantes aplicações, né, da indução eletromagnética é na geração de energia elétrica. Com essa descoberta, né, passou a ser possível a geração desse tipo de energia em larga escala. Existem muitos tipos de usinas de energia elétrica, mas o funcionamento de todas utiliza o mesmo princípio. Nessas usinas, a produção de energia elétrica ocorre por meio da energia mecânica da rotação de um eixo. Isso é praticamente normal para todas. Nas usinas hidrelétricas, por exemplo, que é o que está representado na imagem aí, a água é represada, né, em grandes barragens e o desnível provocado por esse represamento é que a água se movimente. E esse movimento é necessário para girar as pás da turbina, que é ligada a um eixo gerador de eletricidade. A energia elétrica, né, depois que ela é produzida nas usinas, ela é transportada para os centros consumidores, para as casas, indústrias e tudo mais. Mas antes dela ser transportada, uns dispositivos chamados transformadores, eles elevam a tensão para reduzir as perdas de energia no trajeto. Quando essa energia chega ao seu destino final, ela novamente ocorre uma mudança no valor da tensão dela. Então, o transformador a gente pode considerar ele, né, uma outra aplicação, e ele é um dispositivo que serve para modificar uma tensão, ou seja, ele altera ou diminui o valor de acordo com a necessidade. Eles basicamente possuem duas bobinas, uma primária e uma secundária. Elas são enroladas em volta de uma barra de ferro fechada ou podem ser também dispostas em formato de U. Quando uma corrente elétrica passa alternada, né, passa no enrolamento primário, um campo magnético oscilante é produzido, né, e guiado através do interior da barra de ferro. E dessa maneira, né, uma corrente elétrica é induzida no enrolamento secundário. Além de ter possibilitado o surgimento de geradores de energia, como aqueles que são empregados em basicamente todos os tipos de usinas elétricas, como a gente já falou, né? O fenômeno da indução eletromagnética, ele permitiu que criasse, né, um motor elétrico, que dentro desses motores tem uma espira condutora que está disposta entre os polos opostos de uma configuração de ímãs. Então, quando uma corrente elétrica passa através dessa espira, o campo magnético dos ímãs produz um torque sobre ela, que faz ela girar. Aí esse motor é aplicado aí largamente nas indústrias. Outra aplicação do campo elétrico induzido é o forno de indução, que ele basicamente é constituído por um forno situado no interior de um campo magnético muito forte e com elevada frequência. É um forno que é usado para fundir metais, também para fazer têmperas, igual está representado na terceira foto ali, é, que esse é por meio de aquecimento. Esse aquecimento é produzido pelas correntes que se formam no interior desses blocos metálicos, que são submetidos ao campo magnético variável. O forno de indução ele também pode ser usado nas cozinhas domésticas, no que a pessoa chama de cooktop, né? Que é uma placa de porcelana que é colocada sobre o enrolamento secundário de um forno, que permite o surgimento de correntes elétricas nas panelas, produzindo o aquecimento, né, e, consequentemente, o aquecimento da panela e do alimento que está no interior dela ali. E vale ressaltar também que,
como está representado aí, se a pessoa coloca a mão, a placa de porcelana não fica quente, é só, né, a panela mesmo. E é isso, com relação às aplicações. Ok. Então, vamos entender um pouco mais sobre a teoria do campo elétrico induzido. Então, inicialmente, eu vou colocar aqui este ímã com a parte superior voltada para a gente. E o que, que isso vai significar para a gente? Vai significar que as linhas de campo elas vão estar entrando aqui no papel. É como se elas estivessem entrando aqui no papel. Nós podemos ver isso através das notações. E aí, o que, que nós vamos ter? Nós vamos ter que, quando este fluxo, quando essa variação de fluxo acontecer, ou seja, a gente está falando que o campo ele vai variar de B0 até zero, porque nós vamos desligá-lo, né? Sendo assim, na hora que a gente faz essa variação de fluxo magnético acontecer, a variação do fluxo magnético no tempo vai gerar um campo elétrico induzido. Mas como é que funciona o campo elétrico induzido? Vejamos então essa figura. Esse aqui vai ser o nosso campo elétrico induzido. Então, a gente pode retirar disso aqui. Quando a gente observa as partículas, aquelas partículas lá do início, que elas vão estar simétricas uma à outra, então nós vamos ver aqui que elas vão estar exatamente uma de cada lado, uma na parte direita e a outra na parte esquerda, onde cada uma vai ter uma massa M e uma carga Q. Na hora que essas partículas elas sentirem a presença do campo elétrico, elas vão sentir uma força. E essa força vai produzir um torque em relação ao centro, que a gente vai chamar aqui de centro O. Então, veja só, vai haver uma força atuando para baixo e uma força simétrica atuando para cima. E como que eu vou calcular essa força? A força ela vai ser a carga vezes o campo. Então, inicialmente, a gente vai precisar encontrar o campo. Mas como é que eu vou escrever isso? Bom, falando agora mais de fórmulas e desenvolvimento de fórmulas, como a gente está querendo calcular o campo elétrico induzido nessa região aí da imagem, a gente vai ter que calcular da seguinte maneira. A força eletromotriz induzida a uma distância R, no caso vai ser a metade de L, né, a metade dessa haste aí, L sobre 2, lembrando que o diâmetro do ímã vale D, vai ser igual a 2π vezes R, porque eu quero calcular o campo elétrico a uma distância L sobre 2 do centro O, vezes o valor desse campo elétrico induzido. Mas perceba, essa tensão ela vai ser calculada como a variação de fluxo magnético, sendo que o fluxo acontece só nessa região cinza. Lembrando, a variação do fluxo, tendo em vista que a área constante, vai ser simplesmente a área vezes a variação do campo no tempo. Logo, a gente vai ter a área, sendo π vezes d sobre 2 ao quadrado, vezes a variação do campo magnético no tempo, que é esse dB dt. Lembrando que essa expressão ela costuma se usar menos dφ sobre dt, onde φ ele é o fluxo magnético. Mas como a gente está querendo calcular somente em módulo, vai ficar desse jeito. O próximo passo para poder calcular a força é multiplicar o campo induzido, né, o nosso E índia aí, vezes a carga Q, a nossa carga das nossas partículas. Multiplicando dos dois lados, a gente consegue a nossa força F, que vai ser o Q vezes o nosso campo elétrico. Da nossa força, a gente consegue calcular o torque em relação ao nosso centro O. Lembrando que as nossas duas forças vão estar realizando o torque. Então, ficamos com 2F, L sobre 2. Então, a gente vai conseguir cortar esse 2 aí, né, galera? Olhando para a nossa fórmula de cima, né, da nossa fórmula da força, se a gente passar aquele L para o outro lado, a gente consegue também F vezes L. Então, a gente consegue igualar essa fórmula de torque por o nosso D quadrado sobre 4 vezes Q, vezes a variação de fluxo magnético sobre o tempo. Bom, o torque, ele também pode ser escrito em função do momento de inércia vezes a aceleração angular, né? Como você está vendo aí. Mas como é que a gente vai calcular esse momento de inércia? Bom, nesse sistema, o momento de inércia é bem simples. Ele vai ser igual a 2 vezes a nossa massa, das nossas partículas, vezes L sobre 2 ao quadrado. Substituindo, a gente vai ter
a nossa fórmula aí. 2m, L ao quadrado sobre 4, vezes a nossa aceleração angular, dt, já passando o dt para o outro lado, né? Igual a d ao quadrado sobre 4, e dB. Bom, agora é só o quê? Só integrar. Integrando, a gente vai ter aí 2m, L ao quadrado sobre 4, integral de aceleração angular, dt, igual a d ao quadrado sobre 4q, integral de dB. A integral de alfa dt, ela vai ser a nossa velocidade angular, né? Ela vai estar partindo do repouso até uma certa velocidade angular final. Do outro lado, a gente vai ter b variando de b0 até 0, porque a gente vai estar desligando o nosso fluxo magnético, né? Bom, lembra que a gente falou do sinal de φdt? Ele pode ser importante agora. Se aparecer um sinal de menos quando você for calcular a velocidade, não tem problema, tá? A gente está calculando aqui o módulo da velocidade. E ele pode ser consertado por esse dφdt. Então, se der um negativo, você pode ficar tranquilo e pode tirar ele. Tá? Bom, sendo assim, a gente chega à nossa velocidade angular final desse sistema de partículas, e vai ser isso aí que está sendo mostrado na tela. E vezes d ao quadrado, b0, sobre 2m, L ao quadrado. Eu já conheço o sentido do ômega através do torque, né? Ele vai estar girando no sentido indicado na figura. Se você quiser ser mais formal, você pode, então, estar acrescentando aquele sinal que a gente estava falando. Com a variação do campo magnético, eu vou conseguir colocar as partículas em movimento. Então, ao desligar o campo magnético, esse sistema de partícula vai ganhar um momento angular. Ou seja, esse processo é uma transferência de momento angular. Você pode ver aí o movimento na nossa imagem. Bom, galera, é isso. Eu espero que vocês tenham gostado, espero que vocês tenham aprendido. Muito obrigada e até a próxima.